O que está por trás da história da Nath que conquistou uma aprovação como Senior Product Manager remota para o exterior em apenas 3 meses? Antes da gente entrar nessa história, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bianca, eu sou especialista em internacionalização de carreiras há 6 anos e até aqui eu já ajudei profissionais a conquistarem aprovações em 23 países de forma presencial e remota. Eu convidei a Nath para gravar esse estudo de caso sobre como foi o processo dela e também compartilhar todos os bastidores. Já já eu vou passar a palavra para ela, mas antes disso deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Quando a Nath era bem nova, ela aprendeu a falar inglês e ela chegou ao Brasil por uma oportunidade de estudos. Ao longo da carreira dela, existiram 3 grandes momentos. O primeiro foi quando ela trabalhou com Tech Sales, depois disso ela entrou em consultoria e finalmente ela se tornou Product Manager. Ela passou por algumas empresas bem grandes, ainda no Brasil, que eram multinacionais. E assim ocupou um cargo de Senior Product Manager ainda no Brasil antes de internacionalizar. Mas, apesar de ter uma carreira bem legal, existiam alguns pontos que a Nath queria mudar pensando nos próximos passos da carreira dela. Um desses pontos era que a empresa onde ela estava, apesar de todas as qualidades, estava voltando para um modelo de trabalho presencial. O segundo ponto era que a Nath já tinha construído uma carreira bem legal a nível nacional, mas quando ela olhava para o futuro e para os próximos passos ou o que ela precisava fazer para ocupar próximos cargos, esse equilíbrio entre esforço e recompensa não era bem aquilo que ela estava buscando. E por fim, a Nath ela tinha alguns sonhos pessoais para realizar e que isso seria ainda mais fácil se ela tivesse mais flexibilidade com o trabalho dela dentro de um ambiente ou um modelo de trabalho remoto. Ela encontrou a solução para todos esses pontos em uma carreira internacional e foi assim que ela me procurou. Agora, bora assistir o estudo de caso dela? Nath, antes de tudo, muito obrigada por topar essa nossa conversa. Eu estou animadíssima. E seja muito bem-vinda. Bora lá, começa se apresentando para a galera, como é que você me conheceu, o que que fez você decidir internacionalizar e ver que você ia fazer isso com a Globo. Legal. Bom, primeiro, super obrigada a todo mundo. E, claro, meu eterno agradecimento e carinho para a Bianca. Ela é maravilhosa, não canso de falar. Mas, como ela comentou, né, eu estava em um momento no qual, a nível da minha carreira, estava numa empresa super legal, uma empresa multinacional, e eu comecei a enxergar que a única diferença que tinha entre o meu cargo, né, e os meus colegas com a mesma, digamos, a mesma posição hierárquica e tais, era que eles ganhavam em dólar e eu não. Então, quem trabalha com produto, quem trabalha com tecnologia, a gente sabe que muitos dos cursos, muitas coisas que a gente quer acessar de comunidade e tais, eles têm custos bastante altos, né? E às vezes o investimento a gente tem que ser muito assim, cirúrgico em onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né? A realidade deles é diferente. Então, enquanto eu mais crescia na minha carreira e veia que tinha que competir com essas pessoas, foi se criando aquela brecha entre, opa, eu preciso correr mais do que eles para poder manter a minha competitividade profissional. E foi aí que eu comecei a procurar uma consultoria, mas eu queria uma empresa que fosse parceira, sabe? Eu sou uma pessoa de produto, então quem é de produto sabe que a gente pensa em tudo. A gente não quer só que a gente não só quer comprar um serviço, mas o que a gente compra tem que ter um valor de fato e ele tem que ter uma estruturação de como vai ser entregue aquilo, quais são as evidências, né? Qual que é o benchmark, qual que é a experiência da pessoa que vai estar contigo nessa jornada, nesse processo. Eu tive diferentes conversações com diferentes empresas até chegar na Global. E assim, eu não vou mentir para vocês. Assim que a Bianca abriu a câmera e falou, oi, tudo bem? Foi do tipo, ok, essa pessoa. E tem pontos muito específicos. Ela trouxe essa credibilidade para mim, esse tom de, cara, eu realmente sei o que eu estou fazendo, tá ligado? Eu acho que isso é super importante. E foi basicamente isso. Aí eu pensei, tá, eu preciso trabalhar com ela. E o último ponto, eu acho que é a transparência.
A Bia, durante a nossa conversa inicial, ela trouxe, ok, com teu perfil, com teu momento, a gente pode pensar nessas abordagens. Ela trouxe conhecimento de mercado internacional, então eu já trabalhava numa empresa internacional. Tudo que ela falava, eu ia marcando, tipo, ok, tudo que ela está falando tem sentido. Então, é isso, em resumo. Eu fui atrás da tua sessão de estratégia que a gente fez depois que tu começou a mentoria. E comecei a ver, tipo, todo o raio-x que eu fiz sobre a tua carreira. E é engraçado porque quando a gente começou o teu processo, você não tava, tipo, no ponto zero também, né? Você já tinha tentado algumas coisas por conta própria. Tipo, você já estava aplicando para vagas, tanto pelo LinkedIn quanto por outros sites. Você já tinha uma carreira muito legal, mas até então você só tinha recebido um convite internacional. Ou seja, a tua carreira ela já era muito boa. Você já atuava numa área que tem muitas oportunidades, com salários super bacanas, você já era ativa no LinkedIn, você já estava aplicando para vagas, e mesmo com tudo isso, a tua internacionalização até aquele momento, ela não estava avançando. Quando tu olha para trás, obviamente depois de ter passado por tudo que a gente já passou, o que que você acha que estava faltando ali naquele momento, Nath? Cara, eu acho que estava faltando estratégia, né? Porque, como eu comentei no início, e eu tenho muito isso, né? Eu sei o que estou fazendo, vou ter um impacto positivo para mim, vou ter um valor, eu vou colocar energia nisso, né? E eu acho que isso é super importante. Então, eu estava colocando muita energia sem uma estratégia estruturada por trás. Então, sobre o convite que a Bianca comentou que eu recebi durante esse processo que eu estava tentando me virar sozinha, foi uma oportunidade muito, como a gente fala, né, furada, total. E era uma oportunidade internacional, mas enfim, dentro de umas condições que não eram nada boas. É, então eu acho que estava faltando a estratégia e por mais que você jogue no chat GPT ou pense, o que eu posso fazer, tem uma questão também de expertise sobre o assunto da pessoa conhecer, e eu não tinha esse conhecimento, então é por esse lado. Sim. Foi muito bom isso que tu comentou, porque existe um limite até onde vai o conhecimento que ele é público sobre esse processo, né? Exato. E obviamente o teu processo, o teu conhecimento, ele é limitado a partir do conhecimento disponível. E grande parte daquilo que a gente faz no teu processo não é um conhecimento que está disponível publicamente. Querer entender contigo, assim, você já estava tentando coisas de forma sozinha e de uma forma sem tanta estratégia, mas depois que tu entrou na mentoria, quando tu começou a ver os impactos da mentoria e quais foram esses impactos que você foi percebendo? Cara, eu acho que foi uma loucura. Primeiro, assim, um fato muito importante, eu sou muito disciplinada e obcecada, eu acho que é a palavra. Então, quando eu falo, eu vou fazer isso aqui, eu faço, entende? Então, eu criei uma rotina baseado em todo o conhecimento que foi disponibilizado pela Bianca. E assim, galera, eu comecei o processo com a Bianca na primeira semana de setembro, tá? Na segunda semana de setembro, o meu LinkedIn, eu comecei a ter outro tipo de interações, alguns resultados começaram a pipocar. Na terceira semana, entrando para a última semana de setembro, eu comecei a receber convites de entrevista passivamente, tá? Para meu cargo, então não era nada aleatórios, dentro do contexto de internacionalização, tá? E cabe mencionar que eu procurava ficar no Brasil, só que trabalhar para fora, tá? Então, esse objetivo também estava muito bem definido antes de começar toda essa execução. Eu recebi, durante esse primeiro período, uns 8 convites, então a gente está falando aí mais ou menos a partir da terceira, quarta semana de setembro. No dia 18 de outubro, eu recebi o convite para o trabalho que eu estou hoje, tá? Então demorou mais ou menos um mês e 2, 3 semanas para eu chegar na vaga que eu estou hoje. No processo, no caso, né? Que depois teve o processo, Sim. que essa é outra história. Mas eu consegui mais ou menos essas 8 entrevistas durante esse período. Após eu aceitar a proposta do meu trabalho novo, eu continuei recebendo entrevistas até hoje. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que você me enviou
Foi tipo, Bia, tô participando de um processo seletivo com um salário que era de tipo US$ 7.500 por mês, né? Que Sim. convertendo dá uns R$ 43.000 por mês de salário, que é muito fora da curva quando a gente pensa nas possibilidades que existem para Senior Product Managers a nível nacional. Você tem ideia, tipo, no total de quantos convites foram gerados depois da entrevista até o momento de hoje que a gente está falando? Cara, eu contei no LinkedIn e nos e-mails, e foram aproximadamente 16, 17 convites e não aquelas abordagens de oi, tem uma vaga, sino de fato, usualmente, né, te enviam já até o link de já agendam um espaço aqui para a gente conversar, então já vem com essa proatividade. Então eu acho que isso é muito curioso de ver, até a abordagem do recrutador muda quando você tem um LinkedIn de respeito e decente e super alinhado aos estándares internacionais, porque esses recrutadores, né, vamos lembrar que quem recruta pessoas a nível global, eles têm estándares super, super diferentes de, por exemplo, uma empresa de um porte menor nacional, né? São estándares diferentes e eu acho que isso é super importante de considerar também. Quando eu converso com algumas pessoas, elas acabam tendo medo de internacionalizar por ser uma coisa muito nova e de pensar, meu Deus, mas hoje eu tenho uma segurança X no Brasil, no meu emprego, e eu tenho medo de internacionalizar e perder essa segurança que eu tenho. Só que muitas vezes elas não percebem que não existe essa segurança toda. A maior forma de você ter segurança na tua carreira é você desenvolvendo a tua empregabilidade, que nada mais é do que a tua habilidade de conseguir um novo emprego. E à medida Sim. que você aprende a fazer isso de uma maneira global, então você começa a ser visto por empregadores do mundo inteiro. E aí sim você vai estar no lugar de você escolher aquilo que faz sentido para você no momento que você estiver na tua carreira, em vez de ficar refém daquela empresa que você tá. Assim, que o nosso processo ele acaba passando pelo desenvolvimento dessa empregabilidade. Tu sente isso também, Nath? Total, assim, total. Como eu comentei, né, meus 2 últimos empregos foram em empresas muito grandes, muito bem posicionadas no mercado. E aquela palavrinha, né, em inglês, layoff, né, que chega no teu e-mail sem você imaginar. E layoff ou aqueles cortes, né, que a gente também tem em empresas brasileiras, você pode ser extraordinário no que você faz. Você pode ser a pessoa referência do teu cargo em X empresa. Você não está livre de ser demitido por causa de uma reestruturação ou de uma mudança de estratégia da empresa. Então, eu acho que o que eu sempre gosto de tratar e de comentar é que o trabalho que você está fazendo hoje em dia, independentemente da empresa onde você está, não vai mudar porque você está internacionalizando a tua carreira. E ao que me refiro? E agora falando de tecnologia, produto, né, design, outros setores não tenho muito conhecimento, mas o mesmo framework que você está usando como produtero, né, é o mesmo que tu vai usar numa empresa fora, o mesmo código que tu usa aqui também, o mesmo Python que tu tá colocando no teu produto, tu vai utilizar também fora. Então, o que muda, galera, é que você ganha em dólar. E claro, o idioma, né? O idioma também tem essa questão que você utiliza o inglês. É, e basicamente isso. Não tem grandes diferenças e eu posso ter trazer isso por causa que já estive trabalhando em empresas que eram internacionais, só que com um método de contratação desde o Brasil, né? Então, já tive essas experiências também. Eu amo que você falou sobre assim, o trabalho ele ser o mesmo, só que com a diferença de que agora você está ganhando em dólar. Isso. Aproveitando essa deixa, tu lembra qual era a faixa salarial desses convites que você foi recebendo ao longo das semanas? Para a galera que está nos ouvindo aqui também ter uma certa expectativa do tipo, nossa, eu consigo encontrar salários de X a Y olhando para um processo de internacionalização? Cara, assim, a primeira vaga que eu participei, que infelizmente o processo ficou
ficou, tipo, congelado, o salário era $7.500. Então, e isso é muito importante, tá? Porque na minha cabeça foi, a gente já fica, né, uau. Quando a gente converte para o real, a ficha começa a cair. Só que ao longo dos processos, eu recebi outros convites, os quais os salários oscilavam entre 5.500, $6.500. Só que eu falei para vocês, eu sou meio obcecada, então eu fui do tipo, tá, se já recebi essa proposta aqui, eu vou tentar achar algo parecido. Eu tive muita sorte que eu consegui, mas usualmente oscila aí entre 5.500, 7.500, sendo bastante otimista, dependendo do tamanho da empresa. Perfeito. E quando a gente faz esse tipo de conversão de quanto seria $5.500, $7.500 por mês, trazendo isso para o real, a gente chega a salários extremamente atrativos. E é Super, muito natural que uma pessoa que ela esteja ouvindo isso, ela pense, nossa, encontrei a solução, então vou continuar fazendo aquilo que eu já faço, vou trabalhar remotamente para o exterior e tudo que eu preciso é encontrar uma vaga, traduzir o meu currículo e aplicar. E essa é uma visão muito simples e superficial sobre o processo, na verdade. Porque à medida que a gente começa a falar, meu Deus, olha só como essa oportunidade ela é boa, mais pessoas vão querer ela. E naturalmente, se tem mais pessoas querendo aquilo, o processo ele se torna mais competitivo. justo. As empresas internacionais, principalmente aquelas que contratam remotamente, elas também estão descentralizando o pool de candidatos para conseguir buscar qual é o melhor profissional que eu consigo encontrar nesses países aqui para entrar na minha equipe. Então você tem que saber se vender muito bem, você tem que Sim. saber se destacar. Não basta você ser um ótimo profissional, você precisa saber sobre todos esses standards de internacionalização também que vão te avaliar e que vai impactar na decisão pela tua contratação. Então não tem como você se iludir achando, ai, a partir de agora encontrei uma mina de ouro e ninguém mais vai querer isso. Claro que não. Você tem que estar pronto, porque no fim do dia, internacionalizar inevitavelmente é uma competição também. Queria ouvir tua opinião sobre isso, Nath. Eu venho de duas empresas muito grandes, né? E eu sei quanto é competitivo esse mercado. Quantas pessoas, poxa, querem estar nessa condição. Eu até agora, eu tô fazendo 3 meses no trabalho que eu tô. E, galera, a ficha ainda não caiu. Eu ainda acho que eu morri. E, e eu tô vivendo algum tipo de realidade paralela, alguma coisa. Não, é sério, porque é, uma coisa que eu comentei com a Bianca na nossa primeira reunião foi que o mundo ele está muito acelerado, né? E eu vi muitas pessoas, assim, senior managers dessas grandes empresas que eu trabalhei, com burnout, cara, sem tempo para estar com a família, uma qualidade de vida muito ruim e ganhando menos do que eu ganho hoje convertido em real. Esse choque da realidade, ele é muito forte. É, e uma vez que a pessoa, por exemplo, eu não, já estou nessa posição, cara, se eu entregava meu melhor antes, agora eu estou entregando muito meu melhor, porque eu quero, tipo, segurar a minha posição ali, eu quero continuar crescendo, enfim. Mas voltando à tua pergunta inicial, Bi, eu acho que sim, é bastante competitivo e não adianta só fazer o básico, né? Porque tá todo mundo fazendo básico. Esse é o assunto. Né? Você chegou a participar de alguns processos. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre as etapas mais comuns que você passou por um processo seletivo, para esses cargos de Senior Product Manager. A maioria dos processos, tá? Eles seguem uma linha, vai depender muito. Se você é ranteado, né, recrutado por uma consultoria, Uhum. ou se você é recrutado pela mesma empresa onde você vai trabalhar. No caso de quem está fazendo internacionalização do jeito que eu estou fazendo, ou seja, morando ainda no Brasil, a chance da consultoria é maior, né? Porque é outro tipo de tratativa, enfim. A gente chama nessas empresas grandes de internal batch and external batch. Então, a abordagem é diferente. Então, era usualmente a conversa com a consultoria, depois com algum gestor, o gestor da vaga, né, da empresa, no caso, onde você vai ser alocado, alguém do time,
dessa empresa. Um senior, né, um cargo um pouco mais senior, usualmente quem é o dono do funding, da grana ali. E às vezes eu tinha algum tipo de tarefa, digamos, de explora um pouco esse use case aqui e demais. Essas é mais ou menos algumas das etapas que a gente segue para quem é de produto. Particularmente, a vaga que eu estou hoje, ele foi um processo bem puxado. Começando porque eu falei com a consultoria, depois tive um teste. Eu odeio o teste, mas como eu falei para vocês, eu escolho onde colocar minha energia. Tive vários processos que eu não fui, porque eu tinha que fazer coisas que para mim, Nath, não fazia sentido. Mas ali, para essa vaga que eu estou hoje, fez. Então, eu fiz a entrevista, depois teste, depois eu tive entrevista com o VP, depois eu tive entrevista com uma senior director, depois eu tive entrevista com alguém que seria meu par, mesmo cargo, outro PM, depois eu tive que apresentar, eu tive 3 dias para criar um escopo, tive que criar um roadmap de 2 trimestres, né? Considerando inteligência artificial, que inclusive é aquilo com que eu trabalho, eu sou uma pessoa uma product manager de inteligência artificial. E eu tinha que preparar esse roadmap, explicar como eu tinha chegado até lá, ou seja, toda a parte do discovery, toda a parte de benchmark, toda a parte de aqueles estudos de se será possível fazer tecnicamente, então, feasibility, o valor, o impacto que teria para o negócio, enfim. E eu tive que apresentar para um VP, um senior VP, que é o chefe do chefe do chefe, um CTO, e eu tinha 30 minutos para apresentar tudo aquilo. E as perguntas que vieram deles foram super estratégicas. E as minhas respostas, elas não foram preparadas em um nível de eu vou usar chat GPT para preparar minhas respostas, sabe? E acho que isso é muito importante. Uma coisa que vai te diferenciar desse mundo competitivo de vaga internacional é a tua marca pessoal. Quem é você? Quem é você? E isso é mega importante. Hoje eu estou em uma posição onde eu lidero um time, eu tomo decisões estratégicas, e, cara, digamos, onboarding durante esses primeiros 3 meses, ele foi muito valioso para mim, me deu muita autonomia. E aquilo, né? Eu fui constante naquilo que eu entreguei durante o processo e naquilo que eu sou hoje no meu trabalho. Então, acho que essa sinergia, ela também é fundamental. O que que tu diria para uma pessoa que ela está escutando a nossa conversa e que ela quer ter uma carreira internacional? Qual seria a tua recomendação? Cara, eu acho que são duas coisas, tá? E eu comentei isso um pouco no início, sobre a única diferença do teu trabalho hoje com a internacionalização é que você vai ganhar em dólar, ou em euro, em alguns casos. O mesmo que você faz hoje, você vai fazer fora. Ai, Nath, mas me dá um pouco de medo o inglês. Cara, eu vou falar para vocês, toda empresa que contrata a gente a nível global, né, não só está contratando do Brasil, está contratando da Argentina, está contratando. Eu tenho um colega meu do meu time que ele é de Latvia, Riga, lá perto da Estônia, bem longe. Está contratando gente de todo lugar. E quando você começa a trabalhar, você percebe que, assim como você tem sotaque, teu colega da França tem muito sotaque. Teu colega da Irlanda, muito mais. Eu, às vezes, tenho que colocar para algumas pessoas captions para tentar entender o sotaque da pessoa, porque é complexo. Então, é um ambiente que ele é diverso, ele é um ambiente global. A pessoa que está te contratando, essa pessoa sabe que o inglês não é não é a tua língua nativa. Então, uma empresa que já trabalha em um ambiente global, eles não estão esperando que você traga uma
meu Deus, um leque assim de palavras super rebuscadas e maravilhosas, sabe? Gente, eu reporto para um cara em Londres. A nossa comunicação é engraçadíssima. Tem vezes que ele usa umas palavras super complexas e eu fico, what? Que? Você pode repetir? Ou make it American, tipo, inglês dos Estados Unidos, sabe? Porque o inglês britânico é também diferente. Então, eu acho que tem que ter essa tranquilidade de saber que isso é uma realidade. Eu só quero trazer um asterístico numa fala tua, Nath, a respeito do inglês, principalmente para as pessoas não levarem isso para um outro extremo também, de Ah, pensar, sim. nossa, eu não falo inglês, o meu inglês está básico, ou eu ainda não consigo nem me apresentar numa entrevista e vou lá ter uma carreira internacional. Porque uma coisa é você não ter nascido nos Estados Unidos e o teu inglês não ser igual uma pessoa que nasceu Nativo. lá em Nova York. Isso é uma história. Outra história é você não conseguir chegar numa entrevista ou num ambiente que acontece em inglês e conseguir se comunicar. É só a gente dosar aí esses extremos, tá? Porque se você quer internacionalizar, o inglês você precisa ter. Precisa, de fato. O inglês lá fora é tua ferramenta de trabalho, Uhum. basicamente. Então, a tua ferramenta ela tem que estar, tem que ser útil, de verdade, né? E chega um ponto assim, sei lá, quem é de produto aqui que está ouvindo, a gente lidera reuniões, a gente lidera a comunicação entre diferentes áreas, a gente resolve problemas, e a comunicação é totalmente importante, né? Então, sim, concordo total. Pi. E o segundo ponto, né? Então, a gente falou do inglês, a gente falou que nada vai mudar, você vai continuar usando as mesmas coisas que você usa no teu trabalho aqui no Brasil, em qualquer outra empresa fora, tá? E a outra coisa, tá? Que eu falo, independentemente você que está ouvindo, se você vai internacionalizar ou não, você não é pago ou paga porque a empresa quer te pagar. Você está ali trabalhando e oferecendo um serviço. E essa mentalidade, ela é muito importante quando você faz uma entrevista. Você não te vão pagar em dólar porque te acharam legal. Ou porque, ai, tadinha. Não, não vai acontecer. Então, quando você se posiciona num processo, ou quando você já está trabalhando para fora, cara, lembre-se que você é, tipo, um latino-americano muito fera, muito fantástico, virado, brasileiro, né? Brasileiro é virado, que você entregou 50.000 coisas durante a tua carreira, que você tem uma carreira, tem uma história, e a tua história ela tem valor. O trabalho que você tem, a experiência, você foi contratado por isso, não porque alguém queria te fazer um favor. Então, eu gosto muito de falar que é importante lembrar esse valor que a gente tem. Para a gente caminhar para o fim, Nath, me diz o que que tu diria para uma pessoa que está em dúvida sobre começar ou não a mentoria com a gente aqui na Globo. O que você está esperando? O quê? O fim do mundo? Não, eu falaria que, vamos lá, são duas coisas bem importantes, né? Igual que qualquer relacionamento que a gente tem, né? Com nossos parceiros, os nossos amigos, o que for. Todo é uma via de mão dupla. Então, eu, por ter vivido a experiência da Global e de ter a consultoria com a Bia, eu sei que aquilo que a gente precisa, ela vai entregar para a gente. Ela vai nos entregar todas as ferramentas, ela vai nos ajudar, ela vai fazer um trabalho muito fantástico em definir uma estratégia. Que eu acho que, às vezes, a gente fala, ai, todo mundo fala essa palavra, que chato, mas quando a estratégia existe, eu acho muito importante enaltecer que ela existe, porque não todo mundo sabe trabalhar. Enaltecer português, tá certo, né? Galera, que tampouco português é meu idioma nativo, óbvio, né? Óbvio. Mas tem essa questão de que eu posso garantir de que aquilo que você está pagando, investindo, ele tem um retorno. E agora tem o outro lado, que é você, né? Então, se você vai se jogar nessa iniciativa, cara, você tem que se entregar 200% aquilo.
Não adianta esperar que, já fiz a primeira parte que eu tinha que fazer. E aí você deixa. Ai, mas é que eu tô com preguiça. Ai, mas é que o horário da entrevista que me está marcando é 7 da manhã, a mulher não tem outro horário. Mona, não tem problema acordar às 6h30 e fazer a entrevista às 7 da manhã, né? São pequenas, pequenas nuances, tá? Que eu sei que ao longo do processo, algumas pessoas podem ficar assim, sim, do tipo, não. A gente vai ficando desmotivado. Ou, cara, ai, tô nesse processo, quero muito, não deu certo o processo. Ai, não quero mais, não funciona. Gente, isso vai acontecer. A gente já adianto, já adianto. Tipo, eu achava que na primeira vaga eu ia entrar no trabalho e não foi. Então, isso que eu falaria para vocês. Eu, Nath, garanto que a entrega é real, que isso não é AI, existe, tem um valor, tem um diferencial a nível de mercado, vale a pena investimento, porque o que você entrega, o que a Via te entrega não é só as ferramentas, mas também ela é uma especialista no assunto, então a Via não te vai entregar uma caixinha e tchau, ela está ali contigo, ela é a tua consultora, ela vive, o processo é vivo com ela, mas cara, você tem que puxar o rolê, se você está achando que a Bia vai procurar vaga por você, não é assim que funcionam as coisas. Então, cara, eu acho que deixaria isso e para fechar, cara, vai, se joga no processo. Tem várias pessoas com perfis completamente diferentes do meu, que são parte da nossa comunidade da Global e eles, pessoas alocadas já com diferentes objetivos, sabe, de carreira, a nível internacional. Então, enfim, eu quero todo mundo ganhando em dólar, é isso, eu quero todo mundo rico, tá bom? É É isso. isso. Quando tu traz esse ponto, né, do tipo, de ser um esforço, de você precisar se dedicar, de você ser consistente, tipo, eu acredito que isso acaba acontecendo em tudo que a gente quer, que é muito diferente, que é muito recompensador na vida. No geral, Sim, são coisas que a gente precisa colocar uma energia, uma intenção, uma estratégia, tipo, e ter um caminho com uma orientação profissional para a gente chegar em resultados que eles são fora da curva. E é engraçado porque quando eu falo com todos os meus mentorados e eles olham para trás e eles falam, cara, valeu super a pena passar pelo processo. Às vezes, enquanto você está na jornada e você está fazendo entrevista e você está aplicando e você está tendo todo o esforço de aprender e colocar em prática, é um processo mais cansativo. Mas no momento que você chega no teu resultado final, que é o um sim que você precisa, ele acaba sendo muito recompensador e valendo a pena tudo que você teve que se esforçar para chegar lá. Até porque o teu salário ele não vai cair só uma vez na conta, né? Ele começa a cair todo santo mês, e aí isso é só um reforço. Eu amei! mas é isso, é isso. E para quem quer se preparar com a Globo, assim como a Nath, basta clicar no botão aqui embaixo, a gente vai conhecer melhor a tua carreira e ver se a gente pode ou não te ajudar. Mas eu já posso adiantar que a gente tem sim alguns requisitos para você fazer um bom processo de internacionalização, entre eles ter pelo menos 5 anos de experiência, você se comunicar bem em inglês e você trabalhar dentro de uma área corporativa, tipo em dados, produtos, design, TI, marketing, CS e por aí vai. Nath, algum comentário final antes da gente fechar? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que é, eu sou estrangeira, né, gente? Eu estou aqui há 10 anos e eu acho que retribuir para a sociedade, às vezes, as nossas vitórias é importante, porque de alguma outra forma a gente é uma grande comunidade. Então, se vocês vão entrar na consultoria, eu estou animada. Então, quem entrar na consultoria porque viu esse vídeo, manda mensagem depois na comunidade para a gente conversar. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu amo todas as trocas que a gente tem e é um prazer ter você aqui. Obrigada, Bi. Beijos! Beijos.